Assim me devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, também é maior o teu coração. Boa noite para todos. Temos a celebração da Santa Missa para pedirmos, implorarmos a Jesus o perdão dos nossos pecados nesses dias em que a gente se prepara para celebrarmos a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Um momentinho de silêncio para fazermos um breve exame de consciência, pedirmos ao Espírito Santo para lembrarmos nossas faltas e pedirmos perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O perdão dos pecados é uma graça que Jesus deixou para nós, sabendo que precisamos sempre do seu amor, da sua caridade, e também para nos estimular a perdoar-nos uns aos outros. O Senhor nos convida a sempre fazermos o exame de consciência e a pedirmos perdão. Vamos cantar o nosso ato penitencial. Senhor, venho pedir Perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar. e mesmo sem saber como expressar-me, Peço a vossa misericórdia. Misericórdia, Cristo, misericórdia, Senhor, misericórdia, Pai, voltar. Misericórdia, Cristo, misericórdia, Senhor, misericórdia, Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Para recebermos a absolvição, 5 coisas são necessárias. Primeira delas, claro, a gente fazer um exame de consciência e pedirmos ao Espírito Santo que nos mostre os nossos pecados. É um milagre de Deus a gente se arrepender, é um milagre de Deus no nosso coração que a gente possa ter consciência das nossas próprias faltas. Sem o Divino Espírito Santo, achamos
que não temos pecado algum, mas é o Espírito Santo que nos mostra. Então, a primeira coisa é, com o auxílio do Divino Espírito Santo, pedirmos a Deus que nos mostre os nossos pecados. Depois, um sincero arrependimento. A gente, para recebermos o perdão de Deus, precisamos nos arrepender. O Papa João Paulo II ensinava que muitas vezes há alguns pecados dos quais não conseguimos arrepender completamente, mas mesmo assim devemos pedir a Deus perdão, porque já a consciência de que cometemos o pecado é o primeiro passo para que possamos nos arrepender. Depois é preciso, claro, pedir o perdão, que normalmente, ordinariamente, a gente faz na confissão. Mas, é claro, nesses dias em que estamos em casa, né, para prevenir a nós mesmos, prevenir os outros do contágio pelo vírus, não temos como, né, nos confessarmos. Então, a terceira coisa seria a confissão, que hoje vamos fazer de maneira comunitária, né? E o dia que, com a graça de Deus, pudermos retornar à igreja, aí sim podemos, então, nos confessar normalmente, né? Fazemos desde já esse compromisso. Depois é preciso a gente, após a confissão, a gente cumprir a penitência, né? Fazermos algum tipo de penitência, que desde já, hoje, gostaria de indicar a todos, né, que pudéssemos, principalmente nesses dias, talvez não reclamarmos de estarmos muitas vezes dentro de casa, porque muitos não estão em casa, né? Estão no hospital. Muitos não têm a opção, às vezes até mesmo de ter uma moradia digna. Então, são passos que a gente faz para poder receber a graça de Deus. Não é um milagre no sentido de simplesmente peco, confesso e estou perdoado. Não, é preciso, antes de confessar, é preciso a gente fazer um exame de consciência com a ajuda do Espírito Santo, é preciso a gente ter o sincero arrependimento daquelas faltas, é preciso a gente ter o propósito de não cometê-las mais, é preciso a gente confessar e é preciso a gente cumprir a penitência, né? Uma obra de penitência que normalmente, após a confissão, recebemos como compromisso para fazer, mas que hoje fica como penitência não reclamarmos de estarmos em quarentena. Então vamos pedir o Divino Espírito Santo que ilumine os nossos corações para que a gente possa fazer um exame de consciência sincero. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Para nos ajudar no exame de consciência, temos sempre como guia os mandamentos de Deus, né? Então, ao fazermos um exame de consciência, primeiramente, refletirmos, né, a respeito do amor de Deus no nosso coração.
O ritual da penitência nos oferece como pontos de reflexão para nos ajudar a despertar no coração esta consciência das nossas faltas, alguns elementos, que muitas vezes podemos esquecer quando se trata do mandamento de amar a Deus, que é, claro, um mandamento, mas é algo evidente. Nós fomos criados por amor, estamos neste mundo pelo amor de Deus, que nos criou. Então, nada mais digno para a criatura do que honrar e agradecer seu Criador. Então, vivermos neste mundo sem consideração a Deus, é claro, é evidente. Claro, precisou Moisés vir, precisou Deus estabelecer como um mandamento para o seu povo, amá-lo, mas no sentido de nutrir amor, por Deus, nós agora recebemos este mandamento, já não por uma obrigação, mesmo porque não há como ordenar alguém que ame o outro, mas como Jesus mesmo nos ensinou, através de tantas parábolas que ele nos mostrou sobre o amor do Pai. Então, está meu coração voltado a Deus, ao ponto de amá-lo verdadeiramente acima de todas as coisas? Tenho verdadeira fé em Deus por intermédio de Jesus? Tenho feito minhas orações de manhã, à noite, antes das refeições? A minha oração é um diálogo com Deus ou só um ritual externo? Tenho demonstrado reverência pelo nome de Deus ou tenho ofendido a Deus com blasfêmias, juramentos falsos, falta de respeito? Infelizmente, tantos programas de comédia que muitas vezes usam o nome de Deus em vão. Acho que é o momento da gente pedir perdão, Com Deus não se brinca. Então, a gente tem visto tantos programas de TV, de internet, que tentam ser engraçados usando o nome de Deus, pessoas que fazem piadas. Tenho desrespeitado a Santíssima Virgem e a memória dos santos? Tenho honrado o dia do Senhor, os dias santificados? Tenho talvez outros deuses, como as riquezas, superstições, tantas outras formas de religiosidade, que somos muitas vezes como cristãos chamados a abandonar outras formas de religiosidade, antiquíssimas, mas que mesmo nos nossos dias têm tido uma volta com tanta veemência, como astrologia, que é muitas vezes colocar os astros no lugar de Deus, como governadores do universo. Muitas vezes, tantas superstições, tão triste, cristão supersticioso, cristão que tem medo de gato preto, de coruja, todos os bichinhos são animaizinhos de Deus, E há pessoas, infelizmente, ainda tão ignorantes a este ponto, de serem supersticiosas. A superstição é a primeira manifestação da ausência da fé. Se abandonamos a fé, nos tornamos necessariamente supersticiosos, ou seja, voltamos à religiosidade natural. Então, tudo isso é parte de um exame de consciência, que a igreja nos convida a fazer hoje, nós que nos preparamos para celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus.
Claro, o segundo mandamento, que é o mesmo que o primeiro, como nos ensinou Jesus, amar o próximo como a si mesmo, ou amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor, o respeito ao próximo. Tenho abusado dos meus irmãos, utilizando-os para proveito pessoal. Tenho sido para as outras pessoas causa de grave escândalo por palavras e ações. Às vezes, tantos de nós que participamos da igreja e damos maus exemplos, brigando, tendo cenas de ódio, ou muitas vezes falando mal uns dos outros. Tantos, infelizmente, maus exemplos que afastam tantos irmãos e irmãs da comunidade. Tenho sido obediente aos meus pais, respeitando-os, ajudando-os em suas necessidades. Tenho procurado a educação cristã dos filhos, um seríssimo problema que acho que esta pandemia tem nos ajudado a perceber, é que muitas vezes os nossos dias corridos, modernos, assim chamados, mas com coisas tão antigas, mas mesmo assim chamados de modernos, temos delegado a educação das crianças totalmente ao governo, muitas vezes. Ao ponto de, no meio de uma pandemia, quando os pais às vezes são obrigados a ficar com seus filhos, não sabem o que fazer com eles. Então, o ritual nos convida a pensar, tenho eu me preocupado pela educação cristã dos meus filhos? A catequese é um apoio, uma ajuda. A educação na escola é um apoio, uma ajuda. Mas o primeiro educador, e responsável pela educação, sempre devem ser os pais ou os responsáveis pela criança. Tenho respeitado o esposo, a esposa, maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de portar, na intimidade. Tenho dividido com os meus bens com os mais pobres que eu. Tenho me lembrado da missão que recebi no Crisma de participar de algum apostolado, ministério ou pastoral na igreja. Tenho me preocupado com o progresso e o bem da minha comunidade, ajudando de alguma forma. Tenho sido responsável e honesto no meu trabalho. Tenho obedecido às autoridades constituídas. Uso meu cargo com autoridade ou com interesse pessoal. Tenho sido leal e verdadeiro. Papa Francisco sempre nos diz que devemos ter a coragem e a sinceridade de dizer francamente diante das pessoas o que pensamos delas. E nunca, jamais por trás. Tenho prejudicado a vida e a integridade uns dos outros. Tenho roubado, prejudicado ou desejado injustamente os bens do próximo. Tenho estado pronto a perdoar, a fazer as pazes por amor de Jesus Cristo. Terceira e última parte. Sedes perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Esses momentos, de quarentena têm nos ajudado muito a pensar no sentido fundamental da nossa vida, especialmente porque o simples vírus nos mostra como somos frágeis. Então, qual é a orientação fundamental da minha vida? Estou animado pela esperança da vida eterna? Tenho me esforçado para progredir
na vida espiritual por meio da oração, da leitura da palavra de Deus. Estou disposto a reprimir vícios, más inclinações como inveja, a gula. Tenho sido soberbo, vaidoso, menosprezando os outros, julgando-me superior a eles? Ou tenho sido presunçoso diante de Deus? Que uso faço do meu tempo, das minhas forças recebidas de Deus, dos talentos que nos falam o Evangelho? Tenho suportado com paciência as contrariedades da vida, que todo ser humano, independentemente da cor, raça, religião, independente, todos temos contrariedades nesta vida. Tenho cuidado dos meus sentidos, guardando o meu corpo, com respeito pelas pessoas e por mim mesmo. Tenho agido contra minha consciência por temor ou hipocrisia? Tenho procurado agir sempre na verdadeira liberdade dos filhos de Deus, segundo o Espírito Santo, ou tenho sido escravo das minhas paixões? Então, alguns pontos, que nos trazem o ritual da penitência para nos ajudarmos a pedir a Deus. Agora, então, convido aqueles que queiram pedir a Deus o perdão a ficarem de joelhos como um sinal, de que estamos pedindo a Ele perdão. Os que desejam receber agora o perdão de Jesus podem ajoelhar-se ou inclinarmos a cabeça, reconhecendo-nos pecadores. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, nos conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Sejamos absolvidos dos nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos ficar de pé, os que se ajoelharam. Oremos. Um momentinho de silêncio para cada um formular no coração as suas intenções para esta Santa Missa. Claro, além da intenção principal de alcançarmos o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, sede propício a vosso povo e perdoai-lhe todos os pecados, para que se afaste por vossa misericórdia o que por nossas culpas merecemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Muitas são as maneiras, de alcançarmos o perdão dos pecados. Meditar a palavra de Deus também é uma delas, concedido indulgências para quem medita na palavra de Deus. A primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 6. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão
e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser o seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial, Salmo 70. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. É o momento do Evangelho do Senhor Jesus. Somos convidados a aclamá-lo. Os que puderem em casa, vamos ficar de pé. Poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Rei e Senhor. Salve, ó Rei obediente ao Pai, vós fostes levado para ser crucificado, como um manso cordeiro é conduzido à matança. Glória, poder e louvor
a Jesus, Rei e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Senhor Jesus, sejamos todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Momento de refletirmos a palavra de Deus. Como disse, no início, muitas maneiras de recebermos perdão. A igreja concede indulgências sempre que meditamos a palavra de Deus, sempre que rezamos o terço, sempre que fazemos uma obra de piedade, como orar pelas almas, enfim, tantas maneiras que podemos pedir e receber o perdão de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a ver, através do profeta Isaías, pontos que já estavam revelados muito antes de Jesus vir ao mundo e que, infelizmente, mesmo pelos seus contemporâneos e ainda hoje nos nossos dias, porque o mundo é o mesmo,
desde a criação. As dificuldades são as mesmas desde que o pecado entrou no mundo e nos atingiu a todos, exceto a Virgem Maria, que foi preservada do pecado. Mas a palavra, né, o profeta Isaías já anunciava: ouvi-me, nações marinhas são as ilhas, né, mais distantes. Ouvi, nações marinhas, povos mais... A gente pode imaginar, né, as ilhas no meio do Pacífico, no meio do Oceano Atlântico, como é remoto, como é difícil de chegar. Mas o profeta já anunciava bem antes que o Salvador, né, nosso Senhor Jesus, o Messias, ele viria para todas as nações. Não só as nações continentais, mas até os lugares mais remotos, né, que a gente comumente chama do fim do mundo. E ainda hoje temos muita dificuldade de aceitar isso, né? Com a xenofobia, a dificuldade de aceitar outros grupos étnicos diferentes dos nossos. Nós testemunhamos dessa maneira que não aceitamos que o reino de Jesus Cristo é um reino universal. Todos os povos, mesmo os mais distantes, mesmo os mais remotos, mesmo aqueles que às vezes têm culturas tão diferentes que nos fazem, nos tornam mais difícil ainda de nos integrarmos como irmãos, mas todo o mundo, o universo pertence. E a Escritura vai muito além, né? Ela disse que o universo todo, a criação inteira, foi restaurada pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então, aceitar a Jesus, né, não é algo só de boca, é aceitar que o seu reino é o mundo inteiro, é o universo inteiro. Mesmo aqueles grupos étnicos que às vezes tenhamos dificuldade de conviver com eles. Fez da minha palavra. Então, agora já o Messias falando, né, através do profeta: fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão. E o apresenta também como um servo. Agora o profeta falando em nome de Deus: tu és o meu servo, em quem serei glorificado. Então, o Messias se apresenta como um servo, algo muito difícil também. Na época, provavelmente na época que a profecia foi feita, durante a vida de Jesus e ainda hoje, aceitar que o Messias, o Salvador, se apresentaria como um servo. Nós queremos um político, como dizemos, um salvador da pátria. Ainda hoje há na esperança de tantas nações, de tantas pessoas, né? Alguém que venha para salvar a pátria ou colocar as coisas todas em ordem. E esperavam isso do Messias, embora as profecias sempre disseram que ele se apresentaria como servo, né? Como nós vimos no último domingo, domingo de Ramos, Jesus que entra na cidade montado num burrinho, sem nenhuma insígnia, sem nenhum sinal de poderio ou de exército armamentista, mas completamente simples, né? Entra o Senhor Jesus em Jerusalém, porque ele é o servo. Então, aceitar a Jesus, e algo que fez com que os seus contemporâneos tivessem dificuldade de aceitá-lo, é porque ele se apresentou como servo de Deus, simples, humilde, como a Meire cantou na aclamação do Evangelho, né? Levado para ser crucificado como um manso cordeiro conduzido à matança, né? Sabemos como esses animaizinhos da criação de Deus são mansos, né? Ou seja, que não revidam a violência. E nós tantas vezes esperamos, especialmente daqueles políticos dos quais pensamos que
esse é o salvador da pátria, esse é o salvador da nação, nós esperamos vingança, violência, e Jesus, ele se manifesta como um servo de Deus, e por isso ele não foi aceito, né? Israel estava sob o domínio dos romanos na época que Jesus veio ao mundo. Israel esperava então que o Messias fosse libertá-los daquele domínio e fazer com que Israel se impusesse sobre todas as outras nações. Isso normalmente se faz através da violência. E Jesus não fez nada disso. Isso decepcionou e fez com que muitos, especialmente as autoridades, não o aceitassem como o Messias. Mesma situação do início do mundo, da época de Jesus e dos nossos dias. Porque com tudo isso, o que o Senhor Jesus quer nos mostrar? Ele quer nos dizer que o Salvador, a salvação, ela, embora possa ser dada como graça, ou seja, auxílio necessário para cumprirmos, e instrução, como Jesus nos instruiu, mas ela depende de cada um. A salvação da pátria, para que a pátria, seja ela qual for, possa se elevar, não depende de uma pessoa só. É preciso que todos, desde o mais abandonado e o menor na sociedade, esteja envolvido para que a pátria possa ser salva. Por isso Jesus se recusou a esse caráter vingativo, justiceiro, armamentista, militarista, para poder mostrar assim o seu papel de Salvador. Isso já estava revelado pelo profeta Isaías 300 anos antes, quando o apresenta como um servo. Jesus, ao longo da sua vida, passa por muitas, inúmeras rejeições, chora várias vezes, como hoje vimos Jesus profundamente comovido nesse momento em que ele, na última ceia, com seus discípulos, já mostra que seria abandonado, Jesus outras vezes chorou vendo Jerusalém, Jesus chorou seu amigo Lázaro, enfim, Jesus muito emotivo, com o coração muito afetuoso, algo também que muitas vezes não se esperaria do Messias, Não se espera de personalidades que consideramos aí grandíssimas autoridades aparecerem chorando, mas Jesus muito afetuoso, muito amoroso, ele então em determinados momentos, como muitos de nós, pensamos, gastei minhas forças em vão, de nada adiantou, mas aí o profeta anuncia novamente, falando da parte de Deus, que ele foi preparado desde o nascimento para ser o servo, e aqui já está anunciando que a Virgem Maria seria preparada para dar à luz a este servo de Deus, o Salvador do mundo, para que recupere Israel, ou seja, traga a salvação ao mundo. Esta é a glória do Senhor. E que ele não seria apenas servo, mas seria também luz para todas as nações, e que a salvação deveria chegar aos confins da terra. Tudo isso, meus queridos, está anunciado no profeta Isaías, centenas de anos antes da vinda de Jesus. E durante a vinda de Jesus, não fomos capazes de aceitá-lo, e hoje ainda muitos, infelizmente, às vezes cristãos, têm dificuldade de aceitar esses aspectos da salvação. Então, como dizia, Jesus fica muito comovido ao anunciar aos seus amigos, aos seus discípulos, que seria traído,
que seria abandonado. Claro, os discípulos muitas vezes, eles tinham consciência que, estando ao lado de Jesus, eles corriam risco de vida. Porque Jesus muitas vezes foi ameaçado de morte. Né? No Evangelho de Lucas, a primeira vez que Jesus faz uma pregação, já querem jogá-lo de cima de um precipício. Então é claro que os discípulos, eles interiormente tinham sim este desejo já de entregar sua vida, né? Já entregavam de uma maneira acompanhando Jesus e estando ao seu lado todo o tempo, em todos os lugares, indo à sua frente, preparando as pessoas para recebê-los. Eram os maiores amigos, os mais próximos do Senhor Jesus. Mas o que o Evangelho está aqui querendo dizer é a fragilidade da nossa natureza humana e até mesmo da fé, né, que precisa estar bem fundamentada na palavra de Deus. Que esses grandíssimos amigos de Jesus, né, o abandonaram. Judas, que o vende, o entrega, talvez porque já estivesse convencido que Jesus não era mesmo o Messias, né, porque talvez ele também esperava esse militarismo, este lado político e libertador, no sentido de libertar da opressão dos romanos, e Jesus não fez isso, né? Talvez ele já estivesse convencido disso. Depois Pedro, né, que sabemos também tão querido para Jesus, o próprio Senhor que sabe de tudo, né? Antes havia anunciado tudo isso para eles bem antes, né, que sofreria, seria desprezado, morreria na cruz. Jesus entregou a Pedro as chaves do reino dos céus. Então vemos que o próprio Pedro manifesta: Senhor, eu entregarei minha vida por ti. E Jesus diz: não, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Claro que Pedro, né, se reconcilia com Jesus e amado do coração de Jesus. Claro que quando Jesus conheceu estes homens, sendo ele Deus, né, e sabendo de antemão tudo o que aconteceria, a presciência de Deus, né, uma das características de Deus é a sua presciência, saber tudo, né? Claro que Jesus já sabia, como quando Jesus escolhe cada um de nós, né? Não porque somos bons, Jesus nos escolheu, mas por causa do seu amor e da sua misericórdia. Então ele sabia que as únicas que ficariam ao seu lado, aos pés da cruz, né? As mulheres sempre corajosíssimas, a Virgem Maria ao pé da cruz e, claro, João, que estava responsável por ela. Jesus manifesta ali na cruz, ela nos aceita a todos como filhos, mas certamente, né, esse papel de protetor, aquele que acompanha a mãe de Jesus, já era o papel de São João. Então por isso ele acompanha a Virgem Maria aos pés da cruz, e Maria Madalena, né, que até hoje é tão ela é tão vítima, né, de comentários. Ela ainda hoje experimenta tantas maledicências ao seu respeito. Muitas pessoas a têm como uma prostituta, sendo que a Bíblia em nenhum momento diz que Maria Madalena era prostituta. Mas ela não se importa. O que ela queria era demonstrar seu amor a Jesus, né? O que os outros iam pensar, problema deles. E está lá, né, aos pés de Jesus, chorando e comovida aos pés da cruz. Mas os outros discípulos todos, né, talvez por medo, talvez por esse momento difícil, né, em que, embora o Pai do céu esteja presente com o Filho,
mas isso não possa ser sentido devido ao sofrimento, todos acabam fugindo. Então, diante disso e meditando não nos pecados dos outros, mas em nossos próprios pecados, vamos continuar nessa celebração a pedir a Deus que nos perdoe, como São Pedro pediu e se reconciliou com Jesus após a sua ressurreição, enquanto apresentamos o pão e o vinho que vão se tornar o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus, sua presença no meio de nós. Mesmo que eu não queira, converte-me, Senhor. Mesmo que eu não peça, converte-me, Senhor. Mesmo se a consciência me disser que eu não pequei, mesmo assim tem piedade de mim, pelas vezes que eu errei. Se alguém saiu ferido quando a minha vida passou, se alguém perdeu a paz quando meu egoísmo mais forte falou, se eu não soube ser irmão, se eu não soube ser cristão, perdoa-me, Senhor, converte o meu coração. Perdoa-me, Senhor, converte o meu coração. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por duas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós nos oferecemos, ó Deus, este sacrifício de paz e louvor, para que perdoeis as nossas faltas e orienteis os corações vacilantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, Jesus renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, Jesus apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, Jesus trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, Jesus abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, 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 nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana,
nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Sean, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos especialmente de todas as vítimas da pandemia que estamos vivendo. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, santos apóstolos, São Miguel Arcanjo, Santo Antônio, nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Haverá alegria no céu entre os anjos de Deus por um só pecador que se converta, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É o momento da nossa comunhão espiritual, pedirmos ao Senhor Jesus que venha ao nosso coração, que visite a nossa casa, visite as nossas famílias, visite os hospitais, todos aqueles que estão sofrendo nestes dias, que estão cuidando dos doentes, todos os médicos, enfermeiros, enfermeiras, todos aqueles que estão trabalhando no suporte, como socorristas, bombeiros, policiais, os que trabalham nos mercados, supermercados, providenciando o básico para a nossa alimentação enquanto ficamos em casa, pedindo a Jesus também que com sua luz, sua bondade, possa exterminar esta pandemia e possamos retornar à vida normal, sempre glorificando a Deus, a sua igreja, e por nossas intenções particulares que cada um traz no coração. Senhor, pela sua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, nos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Oremos. Ó Deus de misericórdia, que por este sacramento nos destes o perdão, concedei-nos a graça de evitar doravante o pecado e vos servir de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir, claro, à Mãe de Jesus que interceda por nós. Ela nos recebeu a todos como filhos aos pés da cruz e intercede junto ao seu Filho Jesus
para que alcancemos o perdão das nossas faltas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz do Senhor Jesus, que sempre deve estar presente no nosso coração, para levarmos também ao coração dos outros. Amanhã, com a graça de Deus, teremos a missa por todos os doentes do corpo e da alma, pedindo a Jesus o dom da saúde para todos nós. Então, convido todos vocês amanhã às 7h30 a estarem conosco, participando espiritualmente deste momento de oração, no qual vamos estar suplicando nessa semana em que recebemos tantas graças, ao celebrarmos, através da escuta da palavra de Deus, a Semana Santa, recebemos muitas graças. Uma semana onde a gente pode dizer que os portões do céu estão abertos. Então, somos convidados a clamar por todos os que estão doentes ou fazendo tratamentos, que Jesus possa visitar a todos. Então, permaneçamos na paz do Senhor Jesus e que Ele sempre nos acompanhe e a proteção da sua Mãe Maria Santíssima. Uma boa noite para todos. Demos graças a Deus. Eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, derrama sobre todos os jovens a vossa misericórdia.